Pai do Senhor, meus irmãos, hoje a nossa lição número 11, nossa antepenúltima lição, o cristão e a chamada de Deus. Vamos direto para o nosso fundamento? Está em Atos 13, versículo 2. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Referência bíblica está em Marcos 3, verso 13 a 15. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O objetivo geral dessa nossa lição é estudar sobre os tipos de chamadas que Deus faz para a sua obra. E os objetivos específicos, refletir sobre a finalidade, estudar sobre a natureza da chamada e mostrar que Deus nos chama para serviços específicos. Agora vamos direto aqui para a nossa lição. Então, a chamada de Deus. Chamados para servir a Deus, item 1.1. O autor nos diz aqui, o plano divino em ação. Nas Escrituras, há um plano divino em ação para resgatar a humanidade perdida do pecado e torná-la apta novamente aos seus desígnios. Referência a Isaías 43, verso 7. Todos nós fazemos parte deste plano de ação de Deus. Todos são chamados de alguma forma por Deus. São chamados, convidados à salvação. Então, o primeiro comentário. O que é chamado? O que é chamada? O autor coloca aqui, e a gente pode, pelo menos, entender de duas maneiras a chamada. Ele coloca aqui que existe uma chamada universal, uma chamada geral, e existe uma chamada específica. A chamada geral, que Deus faz a toda a humanidade, a todos os homens, é uma chamada ao arrependimento. E o que é se arrepender neste contexto? Quando Adão e Eva foram criados e foram colocados no paraíso, existia um reino, que era o reino de Deus. Ainda existe, sempre existiu e sempre existirá. Mas naquele contexto, esse reino de Deus, ele era pleno, ele era sentido e vivido de maneira plena pelo homem. Então, havia uma perfeição sobre a terra. Só que Adão e Eva decidiram conhecer a própria vontade. E dentro deste contexto, conhecer a própria vontade é conhecer o mal, melhor dizendo, é conhecer a própria vontade. O conhecimento do mal aqui foi conhecer a própria vontade. A partir daí, Adão e Eva começaram a implementar regras, começaram a implementar sobre a terra um reino específico, um reino humano. Então, desde o pecado, que há um duelo entre o reino de Deus e o reino implementado pelo homem. Este chamado ao arrependimento, que a gente só consegue escutar esse chamado através da voz do Espírito Santo que Deus coloca e nos capacita a ouvir, porque o homem natural ele não tem capacidade de se arrepender, de se voltar para Deus, porque o homem natural ele é inimigo de Deus, como diz a palavra. Então, é uma coisa interessante, no chamado geral, Deus nos dá o Espírito Santo, nos capacita através do Espírito Santo para que a gente tenha condições de ouvir essa chamada, e na chamada específica, que eu vou comentar daqui a pouco, Deus também nos capacita. Então, tudo o que nós temos e que possuímos vem de Deus, inclusive o próprio arrependimento. A própria capacidade de ouvir o chamado de Deus é produzida em nós pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então, o autor trata aqui. Há dois tipos de chamada, eu falei isso. A geral ou universal e a chamada específica. A chamada universal de Deus, item 2.1. A chamada é para todos. Na chamada universal, todos são chamados ao arrependimento e também convocados para proclamar a todos os povos as boas novas de salvação. O plano de Deus é para que todos se arrependam e voltem-se para Ele. É aquilo que eu acabei de dizer. Se voltar para Deus é compreender que a escolha feita lá atrás por Adão e Eva, é compreender que a escolha que nós fazemos todo dia de implementarmos e de alimentarmos e retroalimentarmos o reino humano está errada e equivocada, e que nós somos os responsáveis por todas as mazelas que existem sobre a terra. Isso é compreender, isso é se arrepender quando você volta e quer novamente viver o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, logo, todos estão incluídos nessa chamada para mudar suas atitudes. Então esse chamado é universal, é para todos, independente de raça, de cor, de credo, de época, Então é para todos.
O plano é levantar atalaias, verdadeiros profetas da última hora, para proclamar a salvação a todos os povos. Então essa chamada geral, ela tem uma ligação direta com a questão da salvação. Quem não escuta essa chamada geral ao arrependimento, quem não se arrepende está condenado. Então todos nós somos chamados para que não sejamos condenados ao fogo do inferno. Então todos somos chamados a sermos salvos. Só que existe a chamada específica. O autor nos diz: Deus escolhe quem Ele quer. A chamada, seja universal ou específica, sempre partirá do próprio Deus. Além da chamada universal, Deus é soberano para separar de forma específica as pessoas que executarão com fidelidade os seus propósitos. Foi assim com Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Jeremias, João Batista, Paulo, enfim, com todos os personagens bíblicos e com todos nós hoje em dia. Todos nós recebemos talentos, recebemos dons para executar essa chamada específica. E o que seria essa chamada específica? Vamos lá. Eu trabalhei a ideia de que existia, e essa ideia é bíblica, obviamente, de que antes existia apenas o reino de Deus, de maneira plena e perfeita, e que o homem, quando conheceu o mal, conheceu a própria vontade, ele colocou em duelo contra o reino de Deus o próprio reino. E estabeleceu e vive esse reino humano sobre a terra até hoje. Então, quando Deus nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a viver novamente o seu reino. Só que, para viver esse reino, vamos imaginar aqui realmente um reino humano, no sentido de um castelo, no sentido que existe um soberano, que existam funções ali dentro do reino, quer seja quem fica em cima das muralhas, quer seja quem limpa, quer seja quem produz a comida dentro desse reino, quem planta, quem serve o rei, quem é o conselheiro do rei, enfim. Existem várias funções que para esse reino funcionar de maneira adequada é necessário que existam e é necessário que sejam executadas. No reino de Deus não é diferente. Para que o reino dele seja visível sobre a terra, é necessário que pessoas sejam capacitadas a viver esses chamados, a viver essa chamada específica. Então cada um de nós possui um talento e recebeu um talento, recebeu uma chamada específica de Deus, para que o reino dele novamente começasse a ser vivido e começasse a ser visível sobre a terra. Vamos colocar isso dentro da igreja, que é mais fácil a gente compreender isso dentro de uma ideia aqui de organização eclesiástica. Alguns foram chamados para serem pastores, outros para serem professores, para serem mestres, outros para serem conselheiros, outros para financiarem a obra de Deus, outros para serem músicos, outros com amor pela manutenção da obra de Deus, para serem porteiros, enfim, com dons administrativos para gerir a igreja, placa sobre a terra. Então, cada um de nós recebeu um chamado específico. Uma coisa interessante que eu acho sobre o chamado, quando é o chamado geral, universal, Deus chama e Deus dá o Espírito Santo para que a gente tenha condições e capacidade de escutar esse chamado. Quando é o chamado específico, em relação ao Espírito Santo, é o chamado geral, o chamado que todos nós recebemos, toda a humanidade recebe. Em relação ao chamado específico, esses dons também pertencem a Deus, então eles são emprestados para a gente. Tanto no chamado geral quanto no chamado específico, quem nos capacita e quem nos dá é o próprio Deus, certo? Então, prosseguindo a nossa lição. O perigo de desprezar esta chamada. Quando somos chamados e escolhidos especificamente por Deus para executar os seus desígnios, parece que não temos outra escolha a não ser a de cumprir essa vocação. Jonas era profeta de Deus, aceitou o seu chamado e a sua vocação foi posta em prática. Mas quando se recusou cumprir os desígnios divinos, quase perdeu a vida. Isso a gente vê em Jonas 2, verso 1 ao verso 10. Ainda bem que Deus é misericordioso e sempre nos concede a rica oportunidade de arrependimento. Apocalipse 2:5. Esse comentário que eu vou fazer aqui é um comentário que pode haver alguma discordância, isso é um comentário meu, como professor dessa lição, não é um comentário do autor da lição, mas eu vejo com grande temor as pessoas que escutaram a voz de Deus, entenderam, se arrependeram e que elas não executam nenhum trabalho. Que aqueles dons que elas receberam para que manifestassem
de maneira específica, né? Esses dons específicos, essa chamada específica, eles enterram esses dons, né? Eles enterram esses talentos. Existe a parábola dos talentos na Bíblia. Por que eu vejo isso de uma maneira temerária? Porque eu não consigo visualizar uma pessoa que foi impactada pelo chamado de Deus, que entendeu a condição de pecador, que entende a misericórdia de Deus, que entende o chamado específico, que percebe que tem um dom e que ela não produz nada para o reino. Porque, como diz também a palavra, a fé sem obras ela é morta. Obras dentro do reino de Deus. Porque não adianta você fazer obras no mundo, por melhor que pareçam, né, por melhores que sejam os resultados dessas obras, se elas não estão dentro do projeto do reino, essas obras não manifestam Deus sobre a terra, elas podem manifestar o homem, elas podem manifestar até uma bondade humana, mas não o reino de Deus sobre a terra. Então Deus nos capacita, Deus nos chama, o Espírito Santo faz com que nós reconheçamos e nos arrependamos, só que mesmo assim existem pessoas que não produzem essa fé em obras. Então eu tenho dois raciocínios, agora um comentário meu. Ou eu posso olhar para essas pessoas e vê-las como pessoas que ainda não foram tocadas realmente por Deus, ou pessoas realmente que não conheceram a Deus da maneira como deveriam, e nesse sentido elas serão salvas, né? No primeiro ponto que eu toquei aqui, elas ainda não foram salvas, de repente até estão dentro da igreja, de repente até entenderam a condição do homem e tal, mas elas não se arrependeram de maneira genuína. Nesse sentido, eu considero que não há salvação ainda para elas. Agora, de maneira específica, a pessoa que se recusa a trabalhar para o reino, como foi o caso de Jonas, né, ele se recusou, Deus o obrigou a fazer. Né? Só que isso aqui é uma coisa específica, né, que Deus queria que Jonas fosse pregar para os ninivitas. Isso aqui é específico, mas tem muitas pessoas que Deus não vai obrigar a fazer. Essas pessoas, eu acredito, comentário meu, que podem até ser salvas, só que quando você não manifesta o seu chamado específico sobre a terra, você não receberá os galardões. Ou se receber, vai ser numa quantidade muito pequena, muito menor do que aquela que você deveria. Porque se você recebe o chamado geral, a chamada geral ao arrependimento, se arrepende e entende a chamada específica e começa a manifestar dentro do reino essa chamada específica, você vai produzir frutos, você vai produzir obras dentro do reino de Deus. E daí virá o galardão. Então olha só que interessante. Dentro da chamada específica, é o Espírito Santo que nos capacita a entender essa chamada. Certo? Essa chamada está diretamente relacionada à salvação. Quem não receber essa chamada não será salvo. A chamada específica, Deus também é quem nos dá talentos, é quem nos dá essa capacitação de executar essa chamada específica. Quando nós não executamos essa chamada está direcionada, está relacionada, melhor dizendo, com os galardões. Chamada geral está ligada à salvação e a chamada específica está ligada aos galardões, à produção de obra dentro do reino de Deus. Agora, só um comentáriozinho antes da nossa conclusão. Existe um adágio que a gente fala muito dentro da igreja, que diz que não tem como a pessoa se distanciar de Deus e continuar a mesma. E eu complemento esse ditado. Também não existe como a pessoa se aproximar de Deus e continuar da mesma forma. Então, por isso que eu não consigo entender uma pessoa que entende quem Deus é, entende o seu chamado e não produz frutos. E não produz obra e não quer servir a Deus. E eu conheço várias e várias pessoas dessa maneira. Não digo que elas perderão a salvação, até porque eu, enquanto ser humano, sou incapaz de poder entender realmente o que se passa no coração e o projeto de Deus com essa pessoa. Agora, de maneira específica, a gente tem capacitação para entender sim. Uma pessoa que não produz frutos, de forma direta, ela não mostra que a obra dela é verdadeira, que a fé dela, melhor dizendo, é verdadeira. Porque a fé sem obras ela é morta. Então, se você tem fé em Deus, se você tem fé no reino, se você entender o seu chamado, é inevitável que você produza obras, que você tenha sede de fazer isso acontecer sobre a terra, que você tenha sede para que o reino de Deus se manifeste, para que o reino de Deus se sobreponha ao reino humano. Isso é uma coisa que fica latejando dentro de cada cristão que foi impactado por essa chamada, certo? Nossa conclusão.
É um privilégio para qualquer pessoa ser chamada por Deus e também ser escolhido por Ele para executar os seus propósitos. Que ao ouvir o chamado divino, não endureça o vosso coração, mas volte-se inteiramente para Ele como filhos arrependidos. Então, meus irmãos, é chamado geral, diferente do chamado específico, mas os dois trabalham para a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Então, um forte abraço e até a próxima lição.